Seguinte. Qual é o benefício de uma máquina inverter em Cuiabá? Consumo de energia. Só que você tem que tomar um cuidado. A temperatura em Cuiabá é muito elevada. Exige muito de um equipamento. Então não adianta. Dona Maria tem um salão lá de 30 metros quadrados. Botou uma máquina de 12 mil, esquece. Vai aumentar o consumo de energia da Dona Maria. O cálculo de carga térmica numa máquina inverter é inegociável. Você tem que saber que o tipo de parede, aonde o sol está batendo, posição da evaporadora, quantidade de vidro, tipo de solo, tudo isso tem que ser levado em consideração para uma seleção da máquina. Deveria ter sido já no... Desculpa. Pessoas trabalhadas, existe uma variável chamada CLO. CLO é uma variável, vem na tabela da ASHRAE, se eu não me engano, que ela é um coeficiente de acordo com a vestimenta da pessoa. Porque se você está num escritório de advocacia, geralmente o pessoal trabalha de paletó, aí esse coeficiente ele é alterado. Se você estiver numa academia, esse coeficiente é alterado. Se você estiver num salão de festa, esse coeficiente é alterado. Se você for selecionar uma máquina inverter, você tem que se atentar ao perfil da carga térmica. Exemplo, vai botar uma máquina inverter no CPD? E aí, o que vocês acham? Se for bem calculado, não tem problema. Desde que o TI, a parte de suporte do servidor, te forneça em quanto quilowatts que você transforma para TR, esse equipamento de servidores, esse tipo de processador que tem lá, vai fornecer de energia em TR, você converte e considera isso no teu cálculo de carga térmica, é assim que é feito. E se você não dimensionar bem isso, a máquina inverter vai ser um problema. Então esse tipo de seleção é muito importante. Outro detalhe, em Cuiabá, por ter uma temperatura muito elevada, a parte externa é muito quente, consequentemente a parte interna também é muito quente. O que acontece? Vamos supor numa condição normal, não sei se vai dar para vocês verem. Não repara meu desenho não, condensador, dispositivo de expansão, evaporador, evap, conde, dispositivo de expansão e compressor. Vamos supor que o fluido está condensando a 50 graus aqui, ele está mudando de estado físico do condensador a 50 graus. E aqui está a 5 graus. A temperatura aqui fora em Cuiabá está 35. De manhã, vamos lá, de manhã. De manhã, quando acorda. 4h30 da manhã. E aí o que acontece? O fluido está condensando a 50. Quando chega meio-dia, que o sol está rachando, vamos supor, vai para 40? Vamos botar 40. Tá, vou botar 45, vocês estão pedindo 45. Beleza. 45. O que essa temperatura do fluido aqui vai acontecer com ela? Subir. Porque essa temperatura é a expressão da pressão. A pressão convertida vai dar essa temperatura do fluido no condensador. Então a pressão de alta subiu, porque a temperatura externa está muito alta. Se a pressão de alta subiu, o que acontece com a pressão de baixa? Sobe também. Se a pressão de baixa sobe também, o que acontece com esses 5 graus? Sobe também. Aí um exemplo, ele vai para 15. Ou seja, a temperatura do fluido agora está mais quente do que deveria. E por isso que no verão a tua máquina perde rendimento. Porque a pressão de alta sobe, consequentemente a pressão de baixa sobe e a temperatura do fluido também sobe. Exato, exato. Bota o penta lá, que é a mão. E aí, olha só, tem um outro detalhe, tá? Essa temperatura aqui, de 5 graus, se o ar tiver a 35 lá no ambiente, quanto maior a diferença de 35 para 5, quanto maior a diferença do ar ambiente para a temperatura do fluido, mais eficiente é essa troca. Quanto mais distante for essas duas temperaturas, mais eficiente é a troca de calor. Quando você aumenta a pressão e aumenta a temperatura, esse 5 vira 15, tu aproximou as duas temperaturas, ou seja, dificultou a troca de calor.
A tua máquina perdeu rendimento porque a tua temperatura externa está muito alta ou o teu condensador está sujo. Quando você bota uma máquina inverter e essa temperatura do condensador fica muito alta, o que ela faz? Tem um sensor na serpentina que identifica que essa temperatura está mais alta do que deveria e manda a informação para a placa e fala assim, ventilador, aumenta a rotação para resfriar mais o condensador. E esse ventilador fica modulando, controlando essa rotação. Por quê? De dia está nessa condição. À noite, esfriou. Precisa o ventilador ficar 100%? Não. O sensor manda essa informação e fala, ó, diminui que agora está frio. E essa rotação aqui, você tem que se atentar, porque tem máquina inverter que tem, ao invés de ter um ventilador de rotação variável, ele tem um ventilador convencional, que tem capacitor. E aí o cara vê um ventilador do condensador rodando pouco, a máquina desarmando em alta, ou reduzindo a frequência do compressor, porque é uma proteção. Quando está muito quente aqui, ele não desarma primeiro. Ele reduz a capacidade do compressor para se proteger. Mas aí ele deixa de gelar lá dentro, porque o compressor não está a pleno vapor. E aí o que acontece? Quando o capacitor está com baixa capacitância, o cara acha que o ventilador é inverter, vai lá, condena o ventilador ou a placa, mas na verdade esse ventilador é um AC. Tem um capacitor lá, debaixo da placa às vezes. A baixa capacitância fez o ventilador girar pouco, fez a temperatura do condensador subir e fez a máquina reduzir e não climatizar, porque ela está protegida contra a alta temperatura. E aí, sabe o que acontece? Não dá código de erro, não climatiza o ambiente e o cara começa, troca compressor, troca a placa, troca tudo. E sabe o quê? Um capacitor de 1,5 microfarad numa máquina inverter. Exatamente. E o cara fala que o inverter não presta.